Tudo bem, pessoal do oitavo? Bom, pessoal, hoje a gente vai falar, tá, um pouquinho de geometria, tá? É esse nome bem grande mesmo, que é meio que assusta, né? Relações entre ângulos formados por retas paralelas intersectadas por uma transversal. Na prática, isso aqui, ó, pessoal. Eu vou desenhar para vocês, tá, o que vai estar acontecendo aqui. Deixa eu pegar a caneta preta. Bom, aqui eu vou passar uma reta, ó. E eu vou passar uma reta paralela a ela, tá? Ó, uma reta paralela. Essa reta aqui. Isso são retas paralelas, tá, pessoal? São retas que estão uma do lado da outra e elas nunca se cruzam, tudo bem? Bom, se a gente passar uma reta transversal agora, uma reta que corte essas duas, vai formar algumas relações. E é essas relações que a gente vai estudar agora. Tá? O que a gente vai estudar, pessoal? O ângulo formado, tá? Nesse corte. Quando a gente corta, pessoal, forma alguns ângulos ali dentro. Esse ângulo aqui, tá vendo? E esse ângulo aqui são ângulos iguais, tá? Esse daqui, pessoal, também vai ser igual àqueles dois, e esse daqui também vai ser igual àqueles dois, tá? Então, são ângulos que têm a mesma medida, o mesmo tamanho aqui, ó, tu pode ver, ó, o tamanho da reta é bem parecido aqui, é a mesma medida. Assim como, pessoal, se eu pegar esses menores aqui, ó, vão ser todos da mesma medida também aqui, ó. Aqui tem um ângulo que vai ser igual a esse, que vai ser igual a esse, que vai ser igual a esse, tá? Esses ângulos que eu coloquei de azul são todos iguais, e esses que eu coloquei de vermelho são todos iguais também, tá? Ou seja, tem a mesma medida. Para isso, pessoal, vamos colocar um nome nesses ângulos, tá? Esse daqui eu vou chamar de ângulo A, B, C, D, os quatro ângulos ali. Esse daqui de E, F, G e H, tá? Vamos ver as relações, tá? Bom, como é que a gente pode classificar esses ângulos? Existem três classificações, tá? A primeira classificação, ela se chama ângulos correspondentes. Correspondentes. Bom, os ângulos correspondentes, pessoal, são os ângulos que estão na mesma posição da reta. Por exemplo, tá? Esse B, ele está na mesma posição que esse F aqui, ó, igualzinho, ó, tá? Na direita da reta e na parte de cima da reta, ó, na mesma posição. Então, a gente fala que o B e o F são correspondentes, tá? Outra que correspondente aqui, ó, o A com o E, ó. Os dois estão do lado esquerdo da reta e na parte de cima, ó. Então, o A e o E são correspondentes também. Assim como o H é correspondente ao D, porque os dois estão na parte de baixo do lado esquerdo da reta, e assim como o G e o C, eles são correspondentes, tá? Então, a gente tem quatro pares de ângulos correspondentes aqui. Então, correspondentes é quando tem a mesma posição na reta. E eles têm a mesma medida, tá, pessoal? O F e o B aqui, eu falei para vocês que são correspondentes, ó, eles têm a mesma medida, tá? Esses são os ângulos correspondentes. Bom, agora vamos ver os ângulos, tá? Ângulos alternos. Bom, os ângulos alternos têm dois tipos, tá? Tem os alternos internos e os alternos externos. Bom, alterno, pessoal, é quando eles estão em lado oposto, tá? Por exemplo, e tem a mesma medida, isso é importante. Ó, esse C aqui, ó, tá? Ele está em lado oposto do E. Um está na parte da direita aqui dessa reta e outro está na parte esquerda. E os dois estão na parte de dentro dessas duas retas, estão aqui para a parte de dentro. Então, a gente fala que o C e o E, eles são alternos internos. O C e o E. Outro que é alterno interno, aqui, ó, também, pessoal, olhando essas duas retas para a parte de dentro, o D está na parte de dentro e o F está na parte de dentro. Então, o D e o F também são alternos internos, tá? Agora, os que estão para o lado de fora dessa reta aqui, ó,
tá? E tem a mesma medida, a gente fala que é alterno externo. Por exemplo, o B está do lado de fora e o H está do lado de fora. Então, e tem a mesma medida, ó, os dois estão de azulzinho aqui, ó. Então a gente fala que eles são alternos externos. Por exemplo, B com o H, tá? São alternos externos. Assim como esse A com aquele G também são alternos externos, tá? Esses são os alternos. Agora vamos para o último, tá? O último são os ângulos colaterais. Bom, os colaterais, tá? Eles também podem ser internos e externos. Bom, os ângulos colaterais, tá? É o único que não tem a mesma medida, tá? Quando eles tiverem medidas diferentes, eles vão ser colaterais, tá? E pode estar na parte interna, na parte de dentro, ou na parte de fora, tá? Aqui dessas duas retas. Os internos, por exemplo, tá, pessoal? Se pegar o D com o C aqui juntos, tá? Ó, tem que ser sempre um do lado do outro. Eles estão na parte interna da reta, ou seja, na parte de dentro aqui, e eles são diferentes. O D e o C, eles formam, tá, um colateral interno para a parte de dentro. Tá? Outro colateral interno é esse aqui, ó, o E com F, ó, o E com F também, é um colateral interno, tá? Agora externo, pessoal, pro lado de fora agora das retas, ó, para fora, tá? A gente tem o A com B, aqui forma um colateral externo, e o H com G forma outro colateral externo, tá? Eu vou deixar o A com B aqui como exemplo. Tudo bem? Então é isso, pessoal, olha só. Ângulos correspondentes tem que estar na mesma posição, tá? Ângulos alternos, tá? Eles estão em lados opostos, ó, o C e o E, os dois pela parte interna ou a parte externa, tá? E eles têm que ter a mesma medida, tá? E por último, os ângulos colaterais, que são ângulos que estão próximos um do outro aqui, tá? Eles são diferentes na medida, e eles podem ser internos, como esses, ou externos, como esse. O que é importante aí, pessoal? Sempre quando a gente tem ângulos colaterais, por exemplo, A com B aqui, ó, isso aqui, ó, a medida dos dois juntos dá 180 graus. Sempre, tá? Se eu falar para vocês que o B mede 30, automaticamente, como tem que dar 180, tu sabe que o A mede 150, porque 150 mais 30 dá 180, tá? Vamos olhar um exemplo prático sobre isso aí, envolvendo 180 graus, tá? Vamos fazer um desenho aqui, e a gente vai calcular um ângulo, tá? Um exemplo. Então, primeiro duas retas paralelas, né? Dessas duas retas paralelas vai cruzar uma transversal aqui, ó. Tá? Vou definir já. Vou dizer que aqui mede 40 graus, tá? Se ali mede 40, eu quero que vocês calculem para mim o valor do x, tá? Quero que vocês definam para mim quanto que vale x, tá? E quanto que vale y, tá? Qual o valor do x e qual o valor do ângulo y, tudo bem? O 40 e o x, eles são ângulos correspondentes, e ângulos correspondentes têm a mesma medida. Então, o x aqui, sem cálculo, a gente já sabe que mede 40, tá? Assim como aqui também mede 40 e aqui também mede 40, tá? Beleza? O x eu já achei, ó. O x vale 40. O que eu falei para vocês há pouco tempo, ó? Que se eu somar daqui até aqui, tem que dar 180. Se aqui tem 40, para fechar o 180, está faltando quanto aqui? Está faltando 140. Então, o valor do y é 140 graus, tá? Os exercícios, a maioria vai ser sobre isso, tá, pessoal? Colocando ali medidas, e daí nas medidas vocês têm que descobrir as outras, tá? Descobrir o valor do x, descobrir o valor do y, tá? Tem uma que eu coloco aqui, em vez de x, y, eu coloquei alfa e beta, tá? Que são letras gregas, mas funcionam como se fosse o x e o y também,
tá? Tentem fazer, dão uma lida no material. Qualquer dúvida também podem chamar, tranquilo, que eu tô ali para tirar as dúvidas, tá? Abraço aí para todo mundo, fiquem bem.